Consultório de Família na sua telinha. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos para o nosso papo de hoje. Que seja boa conversa para você, que te faça pensar, que te faça mudar. Vamos falar sobre conselhos antigos que são atualizados ou bastante atuais, confirmados pela ciência moderna. Vamos falar para te dar noção da credibilidade que a palavra de Deus tem sobre a nossa vida como um todo. Também como conselhos antigos, conselhos proféticos, têm a ver com a qualidade da nossa saúde e bem-estar que reflete na nossa família. Sabe de uma coisa? Muitas vezes nós não consideramos a tal felicidade que a gente busca tanto. Sem se dar conta, buscamos essa felicidade, mas muitas vezes não nos damos conta de quão associada à saúde ela deveria estar. E quantas vezes nós temos aberto mão de ter saúde em busca da tal felicidade, sem se dar conta do que uma é para a outra. Como ser feliz sem saúde? E é plano de Deus que eu e você, a nossa família, tenhamos saúde. E mais, quantos relacionamentos estão em dificuldades por desordens da nossa saúde física, mental e espiritual? Portanto, eu me sinto muito à vontade de trazer temas assim aqui no consultório de família, porque abarca toda a nossa experiência, o cuidado com o nosso bem-estar, repito, físico, mental e espiritual. Minha convidada de hoje é médica, é missionária, é escritora e é especialista no estilo de vida saudável com princípios bíblicos, que é de uma maneira tão preciosa de comunicar, não somente do que sabe, mas com o que vive. Ela é muitas vezes vista, muito conhecida, de participar no Vida e Saúde também, nosso programa amigo aqui da casa. E ela hoje vem estrear comigo, é a primeira vez em tantos anos, doutora Daniela. Bem-vinda. Obrigada, Thalita. Quanto tempo estamos combinando isso, né? Tentando arranjar nossas agendas, mas estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada, doutora. Diante do que eu disse agora na abertura, para receber meus amigos ali de casa, o que dizer nas palavras de uma médica, missionária e conhecedora de quão fundamental é essa busca pela saúde, pela manutenção dela? Claro, sabendo que nós habitamos um planeta afetado pelo pecado, sim, tem doença no ar, basta respirar e a gente pode ficar doente. Mas há que se considerar um esforço nosso também para levar em conta a busca e manutenção da saúde, né? Com certeza, nós fomos criados por Deus de uma maneira muito especial, né? Inclusive a imagem e semelhança dele, para habitarmos e desfrutarmos de saúde plena. E como você falou, não só de saúde, mas de felicidade. Né? Jesus fala que veio para nos dar vida e vida em abundância. E com o pecado a gente sabe que veio toda uma consequência, né? Não só na natureza, mas uma consequência mental do casal, não é? Da saúde, tiveram medo, se esconderam, veio uma culpa, e espiritual também. Eles estavam fugindo de Deus, exato, não é verdade? Então, quando a gente vê o relato bíblico, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus no caráter e também na parte física. E o conceito bíblico de saúde aborda o ser humano como um todo, de uma maneira holística, diferente do que a gente aprende na escola, nas universidades, que separa tudo. A pessoa está com uma saúde física, sei lá, está com uma dor no cotovelo, vai para o médico do cotovelo, né? Hoje é o ortopedista do ombro, da mão, o médico da pele, mas está tudo interligado. Né? Inclusive os nossos relacionamentos também, os nossos laços familiares afetam a nossa saúde mental, nossas emoções, que vai afetar o físico e vai afetar também a espiritualidade, né? Doutora, parece até estranho que eu vá perguntar a uma médica muito sobre temas bíblicos, ou sobre esse tema na perspectiva bíblica. Se eu voltar lá para o Gênesis, para o livro que relata a criação de Deus, que pilares da saúde nós podemos encontrar aí, ou ali? Na verdade, quase todos, na verdade, né? Quando a gente vê o processo de criação, existe uma ordem intencional para colocar o ser humano no final, para habitar, não é, naquele lugar maravilhoso. Então, a gente já vê que tinha dia e noite, né? E hoje a gente sabe que o homem e os hormônios são controlados pelo ciclo circadiano, pelo nascer e o pôr do sol. Nós vemos também que nós temos as árvores que davam semente, davam frutos, o que a gente comer. A água também já estava lá para a gente desfrutar, né? O ar puro,
aqueles seres humanos não estavam preocupados se a água tinha um pH 7, ou se aquela fruta estava com agrotóxico ou não. Foi criado todo um ecossistema para o ser humano poder habitar, interagir com aquela natureza, inclusive com Deus. Então, estava tudo preparado para eles desfrutarem de saúde, respirar aquele ar puro, tomar aquela água e, inclusive, cultivar e guardar o jardim. Então, já tinha um trabalho também de movimento, né? Trabalho, exercício físico. Já estava tendo que movimentar, né? E ter contato com a natureza e com o Criador também. Bom, a partir daí, então, a gente considera princípios de saúde que saem do Éden para os dias de hoje. Vamos atualizar, então, alguns desses princípios basilares que se mantêm tão atuais. A ciência vai confirmar o bom uso da água, o bom uso do exercício, a prática dele, da boa alimentação. Enfim, o que a ciência tem dito hoje que comprova que o Criador é o Criador de fato e sabe bem como fez a sua obra? Uma das coisas que mais me impressionam, Darleide, é sobre o sol. Que hoje todo mundo fala sobre vitamina D como se o sol fosse a vitamina D. Mas o sol é um remédio dado por Deus e Ele criou, não é, o nascer e o pôr do sol para, inclusive, controlar os nossos hormônios. A cronobiologia hoje nos mostra que vários hormônios, como cortisol, que ajuda a controlar a nossa pressão, as pessoas que não dormem no horário correto, né, perto do pôr do sol, elas têm mais tendência a ter esse cortisol desbalanceado. A insulina segue esse ciclo circadiano que tem a ver com o nascer e o pôr do sol. A melatonina, que é o hormônio que nos dá tranquilidade, nos ajuda a dormir, é tudo produzido de acordo com o sol. E além disso, o sol também, não é? Eu falo, nossa, as pessoas falam assim, o sol, vitamina D. Eu falei, não, o sol ajuda a gente a evitar o mau humor, ajuda a gente a controlar a depressão. A gente sabe, né, que países onde não tem muita exposição à luz solar, as pessoas tendem muito mais a serem deprimidas, né, daquela depressão que a gente chama de sazonal, que no inverno, nesses países nórdicos, ou cidades mesmo aqui no Brasil, que as pessoas têm menos exposição ao sol, elas tendem a ser mais deprimidas. Tanto é que a gente vai para o Nordeste e a gente vê que o povo é muito mais feliz, né? Verdade. Beijo para o povo do meu Nordeste. Sim, sim. Então, esse é um dos remédios que Deus nos deixou e que hoje está sendo visto como um vilão, como um inimigo, né? E a falta de exposição solar hoje tem dado muitos problemas, inclusive de autoimunidade e vários tipos de câncer, inclusive, né? As pessoas falam, vai dar câncer de pele. Eu falei, mas a falta de sol, a falta de vitamina D diminui tanto a imunidade que as pessoas aumenta o risco de ter alguns linfomas, né? Câncer de mama, câncer de próstata, inclusive pela falta do sol. Ao se tratar de falta do sol, a necessidade de se expor a ele, isso tem alguma implicação no fato de sermos orientados a usar protetor solar ou uma coisa não interfere na outra? O que acontece, o uso de protetor solar veio principalmente na década de 80, que realmente se observou, né, perto lá da Austrália, onde a camada de ozônio estava com um pouquinho estava alterada e aquelas pessoas estavam tendo mais câncer de pele. E veio um alarde de todas as sociedades de que a gente não deveria tomar sol. E começou com aqueles protetores solares, que antes era só contra o UVB, e eles começaram a perceber que o raio UVA que dava câncer de pele, e aí começaram a fazer o anti-UVA, anti-UVB, e as pessoas ficaram com medo de sol. E também essa nossa rotina de trabalhar em lugares fechados, né, morar em apartamentos, cidades grandes que nem tem quase onde tomar sol. Eu vim de São Paulo recentemente, me mudei recentemente para cá, e é impressionante. Eu falei, nossa, eu estou aqui, mesmo que eu queira tomar sol, eu não consigo, porque eram tantos prédios, né, ao redor. E essa falta de exposição, então, está prejudicando a nossa saúde. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, não é? Vai dar câncer de pele, mas o melanoma, que é aquele pior câncer que existe de pele, que pode dar metástase e tal, esse melanoma está associado com a falta do sol. Sério? Inclusive dá em locais que não se toma sol. Eu já perdi 2 pacientes, estou atendendo uma agora com melanoma, brancos como a neve, nunca foram de tomar sol. E daí em regiões tipo entre os dedos do pé, né, em lombar, nas costas, na planta do pé, em locais que não se toma sol. Então, espera aí, vamos outra vez. O que então é o causador
claro que são muitos fatores, mas seria um fator em relação ao que você nos diz para o aparecimento desse tipo de câncer em gente que não se expõe ao sol? Exatamente, porque o sol, ele é um dos fatores que aumenta a nossa imunidade, porque a vitamina D está diretamente relacionada com a imunidade. E o humor, porque as pessoas às vezes associam o câncer só com coisas tóxicas. Mas um dos principais motivos de nós adoecermos é a nossa saúde mental. É verdade. Tanto é que a gente tem uma orientação que fala 9 em 10 das doenças vêm da mente. Ellen White falava isso já nos livros dela. E hoje a gente vê o pessoal da Johns Hopkins, da Universidade de Harvard também, né? Herbert Benson, que é um grande pesquisador nessa área de psicossomática, ele fala sobre isso. 75%, ele fez vários estudos já no ambulatório da Universidade em Boston, mostrando que 75% das doenças são psicossomáticas. Uau! É muito sério. Essa é a realidade que a gente muitas vezes não se dá conta dela e fica essa possibilidade em aberto de a gente fazer mudanças simples e mudanças que não exigem da gente o uso de recursos financeiros, como muitas vezes o uso de uma medicação caríssima, mas se expor ao sol, até tomar isso como algo consciente, uma prática consciente de estar na agenda de tantos minutos, tanto tempo do dia me expor ao sol. Tem uma quantidade de tempo e horário mais adequado? Então, vai depender, tem vários fatores que afetam, né? Porque o que realmente pode causar uma alteração no DNA é aquela exposição aguda, sabe? Você fica o ano inteiro sem se expor. E aí vai em janeiro, dezembro, no verão, e torra aquela pele, descama, arde. Esse sim é um comportamento de risco para ter algum tipo de câncer que a gente chama de basocelular ou espinocelular, que são cânceres geralmente de pele que facilmente a gente consegue remover, às vezes até em ambulatório. Não o melanoma, que é o mais grave, né? Mas a gente precisa saber que tipo de pele que você tem. Nós temos desde o branquinho albino, que é o tipo 1, até o angolano, que é o tipo 6. Né? Você está entre o 3, eu estou entre 2 e 3 também, que a gente tem mais facilidade de pegar cor. Então, quanto mais branquinho, menos tempo. Então, de uma maneira prática, eu falo para as pessoas, vai tomar sol e vê quando começa a arder um pouquinho. Você precisa da metade desse tempo. Se para você vai arder em 10 minutinhos, 5 minutos é suficiente. Agora, tem uma pessoa que não vai arder nunca, ela pode se expor mais, né? Quanto mais escuro o tom da pele, mais tempo a gente pode se expor. Estamos conversando com a doutora Daniela Cano. Ela veio aqui comigo para a gente pensar um pouco mais profundamente justamente sobre saúde, do ponto de vista do Criador, do plano de Deus para nós. E que, obviamente, por estarmos muito afastados do conhecimento e até mesmo da percepção de que Deus se importa e quer que tenhamos saúde, como a palavra de Deus diz, a própria Bíblia nos diz sobre quero que tenham vida, eu vim trazer-vos vida e vida em abundância. Paulo vai dizer, eu desejo que vá bem a tua alma, a tua saúde, que você seja próspero. A palavra de Deus vai falar sobre temas que são muito pertinentes ao nosso dia a dia hoje, mas nem sempre nos damos conta de como já está registrado na vontade do Criador para mim, para você, que tenhamos saúde e cuidado com ela. Ao falar de humor, por exemplo, Salomão vai dizer que o rosto alegre, né, é saúde para os ossos. A relação do humor e a saúde já presente ali. Então, não é novidade de uma ciência moderna de agora, mas quem tem a verdade prescrita é o Criador. Precisamos dar mais atenção. Imagina, o Criador nos deixa prescrito e nós muitas vezes desprezamos a receita. Exatamente, a gente está num mundo tão artificial, Darleide, que a gente está se afastando da criação e do Criador. E nós estamos vendo a consequência, né, disso tudo, que não é só o ser humano que está ficando doente, né, Darleide? Não. Olha como a Terra está clamando de tudo que tem acontecido aí ultimamente. A Terra como um todo, a Terra, o clima, os animais, nós humanos. E aí eu sempre penso assim, doutora, nós estamos há milhares de anos longe do Éden.
nós estamos resistindo. Né? Hoje se fala muito em resistência. Nós estamos resistindo pelo restinho de vida ainda dos nossos primeiros pais, vindos lá do Éden. Mas nós diminuímos de tamanho, né, em relação aos nossos primeiros pais. Eu que o diga, né? Você é pequenininha, né? Eu também sou pequenininha. Nós estamos resistindo nessa saúde, assim, o restinho dela. Mas é uma responsabilidade nossa como cooperadores de Deus, nos valermos do ensino de Deus para nos mantermos bem, até para termos saúde mental e física, no sentido de resistirmos para os últimos dias, antes de vermos Jesus Cristo voltar. Nós passaremos por muitos embates. Veja a condição do mundo no que diz respeito à qualidade de saúde mental. São Paulo, não sei se mudou nesses últimos meses, ano aí, a capital mundial de doença mental. O Brasil, o primeiro país, entre outros, num ranking importante em ansiedade, primeiro lugar. É o primeiro lugar. Então, pessoas ansiosas, pessoas enfermiças, nós doentes, nós ansiosos, angustiados, desesperados, doentes fisicamente, cambaleando, nós conseguiremos terminar a missão? Nós conseguiremos anunciar o Evangelho com eficácia, com poder? Nós teremos condições físicas, mentais para levarmos a mensagem? Nós teremos condições mentais de administrarmos conhecimento da palavra, termos discernimento para tomarmos boas decisões, para alinharmos a nossa família, a educação dos nossos filhos. Nós temos condições, estrutura para isso? Então, a saúde também tem a ver com ser mensagem de graça para nos dar condições de sobrevivermos bem, de vivermos bem até o fim. Como guerreiros muito bem, diria, nutridos, alinhados, em forma, para nós chegarmos até o fim nessa frente, nesse fronte de batalha. Você entende? Então, sua família, ao pensar saúde para sua família, você está pensando em algo que vai além do que ter filhos saudáveis porque, são saudáveis. Não, é pensar que os seus filhos são templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Família espiritual considera todas as áreas da vida segundo o Criador e a sua palavra para nós. Isso precisa ficar sempre muito em mente para que a gente também não caia, não é, doutora? Naquele lugar de saúde por saúde, sarado por sarado, viver mais. Mas viver mais para quê? Então, ter em mente o propósito, que até em ter saúde, o propósito é terminar a missão que o Senhor nos confiou, é glorificar a Deus, ter uma mente saudável para ouvir, para entender, para compreender, para ter discernimento daquilo que o Senhor pede de nós. Faz sentido, doutora? Muito sentido, Darleide. É muito importante você abordar isso, porque muita gente segue a saúde pela saúde. E às vezes vem no meu consultório e fala assim: ai, doutora, eu faço tudo direitinho, por que eu estou com câncer? Eu falei: faz tudo direitinho, o que você quer dizer com isso? Então quer dizer que a pessoa está fazendo aquilo para ter saúde ou para adorar a Deus e glorificar a Deus? Porque o apóstolo Paulo fala: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, né, que seja tudo para a glória de Deus. E o nosso corpo, como ele fala também em 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quem é que vai nos dar discernimento e guia nesse tempo que nós estamos vivendo? Exato. Não dá para a gente se basear em pessoas, não dá para a gente se basear no achismo, não é? Exato. Ou em líderes que você às vezes está confiando. Nós temos que nos basear, ter o discernimento do Espírito, que é a parábola das 10 virgens. A diferença, não é, de umas com outras, era a presença do Espírito, do azeite. E as pessoas não estão buscando a presença do Espírito. Então, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não é? Então, esse discernimento, hoje a ciência mostra que é o córtex pré-frontal, que é essa área da frente aqui do cérebro, que nos dá o discernimento moral, o juízo, capacidade de planejamento, de abstração e execução. A força de vontade, Darleide, está no córtex pré-frontal. E se nós estamos destruindo isso com atos de comer muito açúcar, muita gordura, dorme tarde, não é? Não faz atividade física, não circula, não oxigena o cérebro, o córtex pré-frontal não funciona. E aí nosso discernimento, vai por água abaixo. Então está tudo interligado, né? Não está separado. As pessoas veem hoje, o corpo está de um lado, a cabeça está do outro, o espírito está do outro. Mas nós, como criacionistas, nós acreditamos que nós somos um ser, corpo, alma e espírito juntos.
E falar do Espírito é, inclusive, falar desse entendimento. Não sei se você sabe, mas nossa crença adventista não cabe, não comporta termos um espírito no sentido de... Sabe aquele desenho do Gasparzinho? Sair para fora do corpo, de né? sair fora do corpo e nós sermos só matéria. O entendimento da crença bíblica segundo a Novo Tempo é que nós somos esse conjunto, mas ao dizer de espírito nós estamos falando de algo de entendimento, de uma concepção de até mesmo de raciocínio a respeito de sermos a imagem e semelhança de Deus, mas não é essa crença de ter um espírito à parte. Aí você diz assim, Darleide, como assim? Aí eu indico para você o nosso site biblia.com.br. Quem vai responder para você é biblia.com.br, tá bom? Doutora, eu sei que a mensagem de saúde chegou à sua vida em algum momento, quando você não era adventista, quando nem sei se tinha alguma religião anteriormente, mas a mensagem de saúde ensinada, inclusive, pela Igreja Adventista, chegou à sua vida em algum momento e fez muita diferença, né? Muito. Inclusive, tem um livro escrito na Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Dá pra gente, em uns 5 minutinhos, relembrar essa sua história? Sim, então eu já estava formada em medicina, estava estudando a Bíblia, mas não sabia nada dos adventistas. Nunca tinha ouvido falar de adventista do sétimo dia. E diferente do que a maioria das pessoas fala, Darleide, as pessoas acham que japoneses são budistas. Eu não sei por que associa, né? Acho que porque tem Buda, tal, com carinha de japonês. Mas, na verdade, 90% do país é ateísta, porque o governo japonês não permitiu que entrassem religiões oficiais para que a população não fosse manipulada por religiões. Então, eu vim num lar que não tinha religião nenhuma. Cresci nesse lar, meus avós vieram do Japão, mas a minha avó sempre falava de Deus, que tinha aquele anotar no caderninho, né, que tinha alguma coisa superior. Mas foi assim que eu cresci. E um dia eu já estava estudando a Bíblia, fui para Florianópolis, montei um restaurante japonês, fiquei 5 anos afastada da medicina. E estava em crise existencial, assim, porque eu achava que eu não queria trabalhar com doenças em hospital, eu queria trabalhar com prevenção e promoção de saúde, mas não existia uma área da medicina que trabalhasse isso. E fui para Floripa para montar esse restaurante e um dia eu pensei assim, se Jesus jejuava, eu acho que eu tenho que jejuar também. Eu não sabia o porquê, mas eu falei, eu vou parar de comer para tentar escutar a voz de Deus. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a espiritualidade. Então, eu vou parar de comer até Deus falar comigo o que Ele quer de mim. Eu não sugiro que você faça isso, porque eu fiquei sem comer mesmo. E aí, eu estava em jejum e apareceu um rapaz no meu restaurante. Meu restaurante era na Lagoa da Conceição, todo de vidro, assim, era dentro de uma marina. E ele bateu na porta e ele falou, você é a Daniela? Eu falei, sim. Ele falou, eu vim deixar uns livros para você estudar. Primeiro livro, A Ciência do Bom Viver, Medicina e Salvação, Conselho sobre Regime Alimentar, Nutrição Orientada, que era do Durval Stockler de Lima, e o Conselho sobre Saúde. E ele foi embora. E eu pensei, gente, é resposta de oração, porque eu estava jejuando, pedindo para Deus falar comigo. E como é que aparece uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, com um livro chamado Medicina e Salvação? A Ciência do Bom Viver. Eu falei, como é que ele sabe que eu sou médica? Eu falei, é um anjo. E ele saiu, e ele deixou clipes separadinhos com aquele marca-texto, os capítulos que eu tinha que estudar. Meu Deus. Eu estudei aqueles livros, assim, devorei em 2 meses. Eu li tudo. E lendo A Ciência do Bom Viver, eu entendi que o médico deveria ser um educador, que Deus tinha os 8 remédios, né, da natureza, que era o sol, o ar puro, a água. E eu fumava na época, né, e estava em festas todos os dias, dormia super tarde. Eu dormia da 1 da manhã às 5 da manhã, eu dormia 4 horas por noite. Eu estava embalada sempre. Eu tinha um hábito de vida péssimo. E eu pensei, nossa, o médico deve ser um educador e nós devemos ser um exemplo para os pacientes. Eu falei, eu não posso ser médica por enquanto eu não corrigi toda a minha vida. E eu entendi, e tinha uma frase que ela sempre falava que a mensagem de saúde é o braço direito da terceira mensagem angélica. Eu não sabia o que era a terceira mensagem angélica, mas eu pensei, é uma coisa importante, eu acho que é alguma coisa importante que os anjos estão falando. E aí foi por isso que eu decidi voltar para a medicina. Lendo esses livros, resolvi me batizar,
mudei todos os meus hábitos, né, Darleide? O que não foi fácil, parar de fumar principalmente, que eu nasci fumando, né? Minha mãe fumava e eu nasci bem pequenininha, meus irmãos também quase foram abortados por causa do cigarro. Então, eu já nasci fumando. As pessoas falam, desde quando você fuma? Eu falei, desde o ventre. Sua mãe fumava. Minha mãe fumava. E eu pedi muito para o Espírito Santo me ajudar, né, nessa decisão que eu não queria, mas eu era muito compulsiva por açúcares, porque eu fumava. Claro. Aí tomava muita Coca-Cola, com vício gelo atrai e o limão. outro, né? Um vício atrai o outro. Tinha que tomar café com muito açúcar. Se tivesse um arroz, um feijão e uma torta de morango ou chocolate, eu ia direto na torta doce. E eu tinha muita compulsão e ansiedade, né? Claro. E uma coisa puxava a outra. E lendo esses livros eu entendi que eu tinha que mudar meu estilo de vida. E tive benefícios físicos, né? Que a gastrite foi embora, tinha problemas hormonais que nunca mais eu tive. Tomava muito antibiótico, tinha acne. Aquela acne grau 3, que era uma acne profunda. Nunca mais tive acne, graças a Deus. Gente, ela tem pele de bebê. As pessoas não acreditam. Eu a vejo sem maquiagem, sem nada na pele. É pele de bebê. Mas mudou Linda. depois dos meus hábitos. E eu percebi que a minha disposição ficou muito melhor. E a parte espiritual, que essa era a minha oração, eu queria escutar a voz de Deus. Hoje eu sei, né? Eu escrevi as experiências no universo paralelo, mas eu não tinha certeza se era Deus que estava falando comigo ou se era eu mesma que estava falando comigo. E hoje a gente tem esse discernimento assim mais claro, né? Que lindo. Bom, a doutora Daniela falou de uns livros que ela leu e que mudou tudo e que a levou para Cristo, que a levou para o Evangelho, a levou para a palavra, a levou para a mudança de vida. Eu vou, logo depois do intervalo, voltar nesse ponto e dali a gente continua a segunda parte. Até lá, eu quero convidar você para pedir o guia de estudo A Origem de Tudo. De onde viemos? Revista Esperança Novo Tempo, A Origem de Tudo. De onde viemos? Aqui, inclusive, você poderá entender um pouco mais o que diz a criação a respeito de sermos a imagem e semelhança de Deus. Nós vamos entender um pouco mais sobre o que eu disse anteriormente, sobre não termos em mente o mesmo entendimento sobre espírito do que muitos têm fora, até mesmo no meio cristão, sobre entendermos o que temos enquanto espírito. Está aqui, explicadinho para você, tá? Mas segundo a Bíblia, não é que alguém pensou, deixa eu escrever ali o que eu acho. Deixa eu pensar, sou adventista, vou ali escrever o negócio que eu acho, porque é a minha opinião. Se não está na Bíblia, não está na Bíblia. Se não tem interpretação que a própria Bíblia se explique, então não faz sentido. Aqui é um guia de estudo, por isso que eu chamo de guia de estudo. Você vai abrir, folhear lição por lição, por exemplo, a origem do universo. Qual foi a primeira causa não causada que tem a ver com a origem do universo, a origem da vida? Olha que interessante, a origem da vida, as evidências. O que mais aqui? Uma outra lição, só mais uma, produção. A origem dos dinossauros, olha, vai falar até dos dinossauros. O que tem a ver? Como entender isso? Mas precisa ter as referências bíblicas, precisa ter as explicações bíblicas. Então, você vai pegar esse guia de estudo, uma Bíblia. Essa aqui não é uma Bíblia, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. A Bíblia, e aí você vai estudar. E em oração, e pedindo o Espírito Santo para te iluminar. Tudo bem? Então, peça o seu guia de estudos, não vai pagar nada por isso. Você vai pedir pelo nosso WhatsApp 98244-4449, tá bom? Vai pagar? Não, vai só pedir e nós vamos fazer o cadastro e enviar para você sem boleto bancário, nada, nada. É só para você estudar a Bíblia, tá? Beijo e até já! Agora eu vou compartilhar com você alguns textos, mencionar alguns textos que estavam nos livros que a doutora Daniela Cano falou para gente, que foram os livros que trouxeram para ela respostas que ela buscava, mas não sabia de onde viria. Um dia resolveu fazer um jejum sem fazer ideia do que realmente significaria um jejum espiritual. Ela só pensou, Jesus fez jejum, então eu vou jejuar também e vou esperar que ele me oriente sobre o que fazer, enquanto médica não estava atuando porque não havia encontrado um sentido na sua profissão, segundo o que ela sentia que deveria viver.
E aí Deus primeiro foi fazer o quê? Mudar a vida dela, mudar completamente para então posicioná-la no lugar que ele queria. E ela citou alguns dos livros, e entre eles Conselhos sobre Saúde, de Ellen White, tem A Ciência do Bom Viver, que é maravilhoso também, e tantos outros desta mesma autora. Deixa eu dizer aqui para você que eu sei que muitos, você aí pode ter um olho assim meio torto. Ellen White, dê uma chance, dê uma oportunidade. Não escuta o que você acha que alguém pensou, que alguém disse. Dê uma chance. Os livros de saúde escritos em de 1848, 9 em diante, assim. Os conselhos do século passado. Gente, aí eu pedi assim, doutora, eu quero ver se tem alguns textos daqui, escritos há tanto tempo, se confirmam para os dias de hoje que te chamaram a atenção na área saúde e medicina. Deixa eu ver aqui um dos textos. Diz assim, ó, do livro A Ciência do Bom Viver, lá na página 327. O fumo é um veneno lento, perigoso, por demais maligno. Seja qual for a forma de utilização, atua na Constituição. É o mais perigoso porque o seu efeito é lento. Ellen White escreveu isso num tempo que se prescrevia fumo para curar a doença, é ou não é? Exatamente, esse livro foi escrito em 1902. E, na época, os médicos faziam prescrição, inclusive para doenças do pulmão. Meu Deus! E isso se perdurou quase meio século depois. Tanto é que eu falei para você, minha mãe começou a fumar porque ela casou com meu pai, que era médico. Ele se tornou médico na década de 80 e ele fez a minha mãe fumar porque todas as amigas médicas fumavam. Era chique, não é? Então, isso foi mudar, é coisa recente, de 30, 40 anos para cá. Mas até então, os médicos faziam, se você procurar aí na internet, né, os médicos de jaleco, fazendo propaganda do Camel, do cigarro Camel, não é? Mais médicos prescrevem Camel para a sua saúde. Então, para a gente hoje é um absurdo, mas não era na época. E isso ela escreveu 58 anos antes de começar a sair as primeiras pesquisas falando que o tabaco fazia mal. Uau! Por que nos toca muito isso, nos impressiona, precisamente? Porque Ellen White era uma mulher que não tinha um estudo acadêmico, não tinha academia, ela fez pouquíssimos anos de estudo, e que recebeu um dom de escrever, não por ela própria escrevendo suas ideias ou suas pesquisas aleatoriamente ou de qualquer maneira, ela nem tinha técnica ou saber ou meios para isso. Mas nós temos confiança de que houve inspiração divina, houve instrução divina para ser posta em livros, em folhetos, como começamos, em livros que se tornaram um instrumento de mudança na vida de milhares e milhares, e hoje nós podemos dizer até de milhões de pessoas. E isso para dizer a você também que o que foi dito ali por inspiração, nós cremos, inspiração, não segundo a ciência vigente, não segundo a ciência daqueles dias, mas algo completamente inovador, eu diria até uma disrupção com o conhecimento da época, doutora. Não, mas até hoje, você sabe que... Ainda é. Em 2015, porque o Luiz, meu esposo, ele foi fazer o mestrado em Loma Linda. Que é médico também. Ele é médico, endocrinologista, e ele foi fazer o mestrado dele, estava quase se formando e nós tínhamos que fazer um estágio. E eu fui com ele lá para Boston, na Harvard, em 2015. E é impressionante que nós estávamos lá assistindo às aulas. Eu falei, Luiz, é tudo, porque você sabe que a Universidade de Harvard é a nível de saúde pública é referência. E eles estavam falando exatamente as coisas que nós já sabíamos. E nós compramos 15 livros da Ciência do Bom Viver em inglês para dar para a bancada que ia julgar, né, o Luiz apresentar algumas coisas. E eles começaram a ler, os professores de lá, eles falaram, meu Deus, quanta ciência nisso! Ficaram impressionados. Os professores. Sim, de Harvard. Sim. Não era ali de uma faculdade não. da esquina. Lá em Boston. Harvard, gente, Harvard. Tá bom? Eu tenho uma convidada que, entendeu? Lá de Harvard. Enfim, e outro dia a gente marca de o doutor Fernando estar aqui junto também. Com Esse certeza. casal é bênção, fenômeno.
Outra citação, uma caminhada, ainda que seja no inverno, será mais benéfica à saúde do que todos os remédios que os médicos possam prescrever. Conselho sobre Saúde, lá na página 52. Uma caminhada melhor do que todos os remédios que os médicos possam descrever. Exatamente, a parte do movimento, né? Hoje a gente percebe que a ciência tem vindo, né, de 20 anos para cá, falando sobre a importância da atividade física. E que, inclusive, a inatividade física hoje corresponde ao segundo tabagismo. Tem gente que fala assim, eu como bem, eu durmo bem, mas se você não se movimenta, é como se você fumasse. Os riscos para doenças cardiovasculares é o mesmo do que um tabagista. Uau. Então, você vê que quando ela escreveu isso, e esse foi um dos textos que nós mostramos para o nosso professor, ele chama Edward Phillips. Ele tinha acabado de lançar, ele estava fazendo um congresso e o título era Exercise as Medicine, Exercício como Remédio. E nós mostramos esse texto. Ele ficou maravilhado, ele falou que espetacular. Eu falei, então o senhor acha que está sendo inteligente? Mas olha só como a gente já sabia disso. E ele ficou muito impressionado e desse congresso surgiram vários outros no movimento da medicina do estilo de vida, né? Ele virou o diretor principal do Instituto de Lifestyle Medicine da Medicina do Estilo de Vida nessa universidade. E hoje ele fala muito sobre isso. Tanto é que ele prescrevia para nós médicos irmos para a academia. Nós íamos com ele e fazia spinning e ele todo sarado assim. E hoje a gente vê, né, que o movimento é bom. Inclusive, dali a gente vai ter um evento online gratuito sobre saúde que eu convidei uma fisioterapeuta para falar, porque muita gente está doente e acha que tem que ficar acamado na cama. É verdade, repouso absoluto. Repouso absoluto, né? Fica trancado e tal. E ela fala, não, mesmo com dores, é importante que a gente se movimente, porque não é para nós ficarmos parados. Às vezes você está com uma dor na lombar, mas essa dor na lombar pode ser alguma coisa no seu pescoço. Então você pode, né, regular o seu pescoço, movimentar os braços para melhorar aquela lombar. Então não é para ficar parado, mesmo doente. Então, daqui a pouquinho vai aparecer aí no vídeo a rede social da doutora Kênia e do doutor Fernando, que é Sou Saúde. Sou com W, em vez do U é um W, Sou Saúde, evento online, gratuito. E eles têm, assim, um trabalho forte, bonito, muito bem estruturado. Tem cursos, inclusive, ó, já está aparecendo aí, Sou Saúde, para você ir lá saber as informações. Olha, se eu fosse você, não perdia. Você está escutando que o negócio aqui é sério. Tem a ver com o criador, a criação e aquilo que a gente aprende, busca para pôr em prática, sermos filhos obedientes, viu? Mais um texto aqui, lá do livro Mensagens Escolhidas. O ar puro demonstra-se-á mais benéfico ao doente do que os remédios. Eles é muito necessário, muito mais necessário do que até mesmo o alimento. Ar puro. Menina, numa cidade grande, é uns negócios difíceis de se respirar um ar puro. Você sabe, Darleide, antes de eu me tornar adventista, eu estava em São Paulo, na capital, fazendo minha especialização. E tinha os controladores da CETESB na Avenida Paulista, que eu morava lá perto. E às vezes eu acordava, eu andava pela Paulista e estava escrito qualidade do ar, ruim. Qualidade do ar, péssima. Eu falava, eu não posso respirar. E como ela falou, você pode comer sem, né, 1, 2 dias, uma semana, não vai acontecer nada. Você pode perder até um pezinho. Mas agora, com relação ao ar, fica alguns minutinhos para ver o que acontece com você. E as pessoas respirando 16 a 20 respirações por minuto, aquele material particulado que a gente fala, o MP, né, que vem dos poluentes dos carros, que vem das indústrias, que vem das queimadas, né, que vem de tudo quanto é lugar. E as pessoas estão respirando aquilo. Os esgotos, que tem muito esgoto ainda. Muito. Enfim. Mais uma sugestão para você pensar até mesmo em sair de grandes cidades, se você tem meios, condições, ou se você tem orado por isso. As grandes cidades têm se tornado cada vez mais difíceis de serem habitadas, de que nós sobrevivamos a elas. Darleide, mas assim, como assim? Põe isso na mão de Deus, põe isso como plano e propósito na sua vida. A doutora já saiu de lá também. Sai. Já saiu de lá. Deixa eu ver mais aqui, ó. Condescender em comer com demasiada frequência
demasiada frequência e em quantidade demasiado grande sobrecarrega os órgãos digestivos e produz um estado febril do organismo. O sangue torna-se impuro e então ocorrem doenças de várias espécies. Mas, doutora, não tem muito tempo. O que se orientava é que as pessoas comessem bastante ao longo do dia, sei lá, 6 vezes. De 3 em 3 horas. Ah, não, né? mas vai comer menos aí para você dividir ao longo do dia. O que tem de saúde aí e no que diz respeito a esse texto em especial? Pois é, comer de 3 em 3 horas você vai contra a fisiologia do organismo e do sistema digestório. Imagina que para o processo de digestão envolve a mastigação, a salivação, a produção de enzimas lá no estômago, depois a produção lá no pâncreas, né, o fígado que vai ter que absorver tudo aquilo. É muito trabalho, a vesícula biliar que vai ter que liberar bile, não é? E aí se sobrecarrega todos esses órgãos. Se você fica comendo de 3 em 3 horas, o tempo inteiro você está ativando a salivação, né? O estômago, o pâncreas e aquele ciclo da insulina que deveria ser assim, mais ou menos altinho de manhã, mais ou menos no almoço e quase nada na janta, você fica toda hora com os picos de insulina, né? Aumentando e sobrecarrega o pâncreas, aumentando o risco, inclusive, de ter diabetes tipo 2, né? E esse excesso de calorias, né, que ela fala, comer em demasia. Isso. Hoje a gente está pecando muito mais por comer demais do que nós estamos desnutridos, obesos, desnutridos. Que estranho, né? Não é? Porque a qualidade e a quantidade de coisas que nós estamos comendo, não é, de gordura e açúcares, está prejudicando. E hoje a gente vê as pessoas tomando omeprazol, pantoprazol, Nexium, porque o sistema digestório, vesícula biliar. Nossa, todos os pacientes que eu atendo hoje já não tem mais vesícula, formou pedra. E isso a gente sabe, que é pelo excesso de açúcares, né, e gorduras na dieta. E as pessoas estão formando pedra e vai tirando. Né? É verdade. Tira uma coisa, tira outra, aí tira o estômago, em vez de praticar a temperança. Gente, a gente corta o estômago, né? Tira o estômago. Tira joga tudo vesícula fora. E a gente vai naturalizando isso. Ah, não, é assim mesmo, né? E aí fala que a dieta é radical. Às vezes eu olho para os pacientes e eu falo, radical? Radical é você começar a cortar tudo para fora. É verdade, né? doutora. E aí, a dieta que é radical, eu falei, não. Ó, tem só mais, acho que uns 15 minutinhos. Me dá mais um programa hoje, gente? Só mais uma horinha. Olha esse texto aqui. Eu sei, através dos testemunhos dados a mim, ela se referia aos testemunhos do ponto de vista espiritual mesmo, né? De o Espírito Santo levá-la a considerar, a ter a revelação de tempos em tempos para que os que trabalham com a mente, que o sono é muito mais valioso se antes da meia-noite. Ó, isso não era dito à época. Isso não era senso comum na medicina, nem popular, não era. Isso não era. Não se tinha noção dos benefícios do sol, da água, do exercício físico, do sono. Hoje, assim, quem não sabe que dormir faz bem? Não dorme porque não quer, né? Às vezes porque não pode também. Claro, trabalho à noite, enfim, a vida não é fácil, mas do ponto de vista de saber, presta atenção. O sono é muito mais valioso se antes da meia-noite. 2 horas dormidas antes da meia-noite valem mais que 4 horas após a meia-noite. Então, doutora do céu. Quanta ciência nisso, né? Porque é recente as descobertas de como realmente o sono antes das 10. Na verdade, a gente deveria dormir perto do pôr do sol, né? Vai controlar a melatonina. Doutora, todo dia ali umas 6 da tarde eu tenho um sono. Gente, me deixa dormir. Sim. Esse reloginho ali de 6, 7 da noite, olha, se eu deito, eu durmo. Então, é o organismo trabalhando nessa direção, Com né? certeza, se a gente tem exposição à luz do sol, o nosso corpo vai pedir isso, não é? Porque nós fomos criados para acordar com o nascer do sol e dormir no pôr do sol. Mas com estímulo, né? Tantos estímulos artificiais. E imagina que quando ela escreveu isso, não existiam as minisséries, né, televisão. Era no momento que as pessoas estavam dormindo mais cedo. Sim. Mas já estava começando a Revolução Industrial, né? As pessoas já indo para o terceiro turno.
Então, já estava modificando os hábitos, né? Na época que ela escreveu esse livro. Mas olha isso, 2 horas dormidas antes da meia-noite valem mais que 4 horas após a meia-noite. Então, quando bater o sono agora, gente, me desculpa, eu vou dormir. Porque como eu não durmo aquela hora, depois o sono passa e lá se vai, ó, tardão. Menina, vamos corrigir isso aí, viu? Cânceres, tumores e toda enfermidade inflamatória são causadas em grande parte, pelo alimento cárneo. Conselho sobre regime alimentar, página 388. Carne sendo relacionada ao câncer. Então, olha só que interessante, ela fala câncer, tumores e doenças inflamatórias. O que mais se fala hoje, e é recente isso também, é sobre inflamação. Que as doenças que mais acometem a humanidade hoje são essas doenças associadas à inflamação, que é a obesidade, diabetes tipo 2, câncer e doença cardiovascular, que são as que mais matam hoje, né? Mais acometem a humanidade. E ela associa ao alimento cárneo. E eu participei daquele estudo Advento com o Dr. Everton. Todas as terças eu estava lá também colhendo os dados dos participantes. E que comparou as pessoas que comiam carne, ovo-lacto-vegetariana e vegetarianos estritos. E tinha uma doutora analisando a microbiota intestinal e os marcadores inflamatórios. E nós vimos que os onívoros adventistas tinham mais marcadores inflamatórios do que os não. E essa doutora não era adventista. E eu mostrei esse livro para ela, ela falou, não acredito, o que é isso? Porque hoje a gente sabe que tem interleucina 6, interleucina 10, né, o PCR, a homocisteína, que são marcadores inflamatórios. Mas na época não se sabia. Não! E agora a gente já sabe. Cânceres, tumores e toda enfermidade inflamatória são causadas em grande parte pelo alimento cárneo. Ele orientava a não comer carne naqueles dias, não em função de outra coisa, senão pelo nosso bem-estar, pela nossa saúde. Recentemente eu vi que foi publicado sobre uma pesquisa feita por uma universidade, me perdoem, eu não vou lembrar a referência, o exato nome dela, enfim, mas uma universidade americana fez uma pesquisa associando o consumo de carne como um benefício à prevenção do câncer. E aí alguém pode dizer assim, meu Deus, olha aqui, tá vendo? Olha. Mas nós temos pesquisas e pesquisas, né? Pesquisas que têm uma abrangência grande, acompanhamento maior, né, doutora? Hoje, todas as sociedades internacionais e nacionais do câncer, inclusive o Instituto Nacional do Câncer, aqui o INCA, já tem no site a posição oficial. Inclusive, as carnes embutidas, eles têm evidência A, que a gente fala, 1A, que é quando já fizeram muitos estudos de muitos anos, com populações diferentes, com níveis sociais diferentes. E já está lá, né? Em todos os sites já tem disponível. Tem mais coisas aqui. Em muitos casos de moléstia, o melhor remédio é o paciente jejuar por 1 ou 2 refeições, a fim de que os sobrecarregados órgãos digestivos tenham o ensejo de descansar. Aquele recurso natural do jejum como benefício, saúde. Isso ela já falava, meu Deus, há quanto tempo? Está no livro Conselho sobre Regime Alimentar também, doutora. Tanto é que hoje a gente viu que teve um prêmio Nobel, não é? Sobre o jejum intermitente, né? E numa época que estava todo mundo defendendo comer de 3 em 3 horas, isso nem se comenta mais na ciência depois que veio esse Nobel, porque hoje a gente vê que o jejum intermitente, ele auxilia no processo de desinflamação, de detoxificação natural do fígado, né? Dos processos dos órgãos digestivos. A gente tem melhor capacidade cognitiva, inclusive idosos, não é? Comendo menos, lógico, tem que comer uma alimentação equilibrada, né? Mas maior longevidade, né? Até os telômeros ficam diferentes lá dos cromossomos, né? Para promover maior longevidade e tantas outras, melhora da pressão, melhora do controle de peso, né? Melhora da inflamação, e a apoptose, que a gente fala, né? As células cancerígenas, que a imunidade melhora, e essas células também são combatidas com mais facilidade. Então, diminui o risco para ter esses tipos de doenças também. Sensacional. Em muitos casos, a doença, a moléstia, o melhor remédio é o paciente jejuar por 1 ou 2 refeições. Entendeu? Jejum. Ai, tu não sei o quê, aí traz um remédio. Faz um jejum, faz um jejum. É verdade.
As pessoas que se têm habituado a um regime muito condimentado, altamente estimulante, têm um gosto não natural e não podem logo apreciar o alimento simples. Levará tempo até que o gosto se torne natural e o estômago se recupere do abuso sofrido. Condimentos, ela já falava sobre o efeito nocivo de muito condimento na comida. Ela falava do picles, da pimenta, né? Da pimenta do reino, do vinagre, que na época era feito com muito álcool. E ela mesma, né, fala que teve muita dificuldade para deixar, porque realmente esses alimentos estimulantes, eles alteram o paladar. E quando a pessoa quer comer alguma coisa mais simples, ela não sente prazer. Né? E muitos desses estimulantes hoje, eles são também, eles vêm com gorduras. E a gordura atua no receptor, né, do cérebro que dá prazer. E hoje a gente fala, né, que hoje é uma geração dopamina. Que quer prazer, aí vai comer uma maçã, não tem prazer nenhum. Né? O paladar está alterado, mas isso pode ser revertido conforme você vai deixando os estimulantes de lado. Gente, é cada coisa. A maioria das pessoas goza melhor saúde tomando 2 refeições ao dia em vez de 3. Outras, sob as circunstâncias existentes, podem precisar de alguma comida na hora do jantar, mas esta refeição deve ser muito leve. Há quanto tempo ela diz isso? 1900, que ela já dizia para comer leve à noite. Teu nutricionista descobriu isso agora há pouco, menina. Foi um dia desses, já estava registrado há muito tempo. Por quê? O Criador se importa com a criatura e sempre deixou homens e mulheres inspirados para que não deixasse morrer, se perder o conhecimento do cuidado que devemos ter com o organismo, com o funcionamento, comer menos, como foi bem dito agora há pouco. Doutora, eu estou só correndo aqui um pouco, tá? É costume e norma da sociedade tomar um desjejum leve, mas não é esta a melhor maneira de tratar o estômago. Na ocasião do desjejum, o estômago está em melhores condições de cuidar de mais alimento do que na segunda ou terceira refeição. Fazei vosso desjejum corresponder mais aproximadamente à refeição mais liberal do dia. Então, comer mais de manhã, menos no almoço e muito menos ou nada à noite. Exatamente. Principalmente mulheres depois da menopausa, né? Que o metabolismo está lá embaixo, idosos. Não tem necessidade de comer tanto à noite. E as pessoas falam, mas doutora, eu sinto muita fome à noite, mas é porque não tomou um bom desjejum. Come bem de manhã, você não vai sentir fome à noite, né? Nós ficamos 5, 6, 7, 8 horas dormindo. Aí é o momento de você realmente comer. E as pessoas falam que não sentem fome de manhã. Eu falo também, comer o boi à noite, né, Darleide? Como é que vai sentir fome de manhã? Não vai sentir fome. Olha só, quando devidamente preparadas, as azeitonas, como as nozes, substituem a manteiga e as comidas de carne. O azeite comido na oliva é muito preferível à gordura animal. Isso já é sabido. Sim, as gorduras boas, né, que diminuem o colesterol, que diminuem as gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas, né, que vem da oliva. Da oliva. É incrível. Tem que ter cuidado com o excesso de gordura, viu, gente? Também. Mesmo óleos, azeites, assim, a quantidade dela. Outro dia, bom, lá no Vida e Saúde, você fica sabendo mais detalhes. Toda semana tem a participação da doutora Daniela e do doutor Fernando às segundas-feiras, né? Isso. E mais conhecendo a doutora Daniela e o seu trabalho no Sou Saúde, @SouSaúde. Lá você vai ter mais informações. Para terminar, só mais uma citação. Para o doente, vale mais do que prata ou ouro estar à luz do sol ou à sombra das árvores. O contato com a natureza, exposição ao sol, que bem tratamos logo no começo do programa de hoje, como um dos recursos naturais, que tem, desde aqui, a Bíblia, a Palavra de Deus, a Bíblia e instruções muito inspiradas, cheia da graça de Deus, para nos fazermos mais conhecedores e, pelo Espírito de Deus, sermos mais obedientes e gratos por essa graça maravilhosa de Jesus que nos sustenta mesmo no mundo afetado diretamente pela obra maligna do pecado. Mas nós viveremos até o último dia, quer comendo, quer bebendo, fazendo qualquer outra coisa, vivendo para a glória de Deus. Que assim seja. Doutora, obrigada, viu? Obrigada a você, é um prazer imenso estar aqui contigo. Obrigada. Quer dizer que vem evento por aí pela frente também, né? Sim, sim. Lá no Sou Saúde. Sou Live, são 7 segredos da longevidade. Eita, menino, vamos viver muito para a glória de Deus. Muito obrigada, de verdade. Deus te abençoe. Obrigada a você. Vamos que vamos então nos despedindo daqui. Te desejo paz, te desejo vida, te desejo saúde, te desejo a graça de Deus.
que você vá bem em todas as áreas da vida. Mas eu não consigo dar lei de administrar daqui e da colar. Faz tudo o que vier às tuas mãos, faze conforme as tuas forças. Há de existir um restinho de força para você cuidar do lugar onde habita o Espírito Santo. Você quer receber o Espírito, como a palavra de Deus diz, nós precisamos buscá-lo. E você quer que o Espírito Santo habite onde? Numa casa enfermiça, numa mente enfermiça? Ou você quer que o Espírito Santo venha te trazer vida? Então ele vai te trazer sabedoria, conhecimento. Ele vai te trazer o sentido da obediência ao Criador. O Espírito Santo contigo. Doutora, muito obrigada. Foi muito bom tê-la aqui. Espero voltar com o doutor Fernando também, se possível. Mas você fica convidado, repito, para conhecer mais o trabalho da doutora Daniela lá no Sou Saúde. Por hoje, eu vou me despedindo de você, considerando que, olha, a palavra de Deus, os escritos que nos inspiram a buscar na graça de Deus conhecimento para vivermos vida em abundância para a glória de Deus. Você quer receber o Espírito Santo, você busca pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te trazer conhecimento, sabedoria, vai reinar em tua vida e vai trazer sobre você a serenidade suficiente para viver em obediência ao Criador. Que esse Espírito se mova na sua vida, que te faça obedecer à voz de Deus, te faça buscar mais a vida e a abundância que tanto Jesus quer nos dar. Um abraço, até a semana que vem. Saúde, fica com Deus e até a próxima.